Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por ter aqui o Senhor ter nos trazido em paz e segurança. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na Tua casa, aprendendo mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra. E eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude, Pai, nos ajude a entender e a praticar a Tua palavra. Seja conosco nessa noite, aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga em paz e segurança, Pai, e que em tudo o nome do Senhor seja exaltado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje então nós vamos dar sequência no livro de Atos, né? Vocês lembram até onde que a gente foi na última aula? Até qual? Fomos até o 8º. Isso. Na verdade, nós falamos da instituição, falamos do 7 e do 8, que fala de Estevão e de Filipe. Isso aí. Então vamos dar uma recapitulada aqui rapidão. Não vamos recapitular o livro todo, mas lembrando aqui, né, quando a gente fala assim de Atos, né? Atos é o quê? É um livro histórico do Novo Testamento, é o livro histórico, é relato histórico, é o histórico que vai tratar ali de como que a igreja iniciou, como que foi os primeiros momentos da igreja, né? E fala assim mostra no início quando Jesus, o tempo que ele ficou com os apóstolos. Ele ficou quantos dias com os apóstolos? 40 dias, até que ele vai assunto ao céu. Os discípulos tem um intensivão com ele ali, né? Eu acredito que nesse período aí Jesus mostrou para eles muita coisa que eles entenderam errado, né? E até hoje nós estamos entendendo, né? Então os discípulos aprenderam de Jesus ali mais 40 dias, e Jesus foi assunto ao céu. Os discípulos ficaram olhando Jesus subir, vieram uns homens de branco. O que eles falaram para eles? Vocês lembram? Meu Deus! Meu Jesus! Rapaz, inclusive isso aí eu vi um pastor usando essa passagem para falar era um debate teológico para falar assim se a igreja passaria ou não a grande tribulação, né? E para a igreja passar ou não a grande tribulação, tem o pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada. E a igreja vai ser arrebatada e pronto. Só a igreja que vai subir, o mundo não vai ver nada, não vai ver o que vai acontecer, só vão dar notícia, os crentes sumiu. E tem aquela visão que a igreja ou vai passar uma parte da grande tribulação ou toda ela, né? Então, aí quando a gente fala assim daquela visão que é pré-tribulacionista, ou seja, a igreja é arrebatada antes disso, aí eu vi um pastor usando essa passagem assim, sabe? Ele falando, ele usando essa passagem assim, que quando Jesus ele sobe ao céu, né? Ele fala assim, aí vem esses homens de branco e fala assim: varão Galileu, esse Jesus, do mesmo modo que vocês o viu subir, vocês vão ver ele descer, ele vai vir. Ou seja, quem estava ali vendo Jesus subir era só os discípulos, ninguém viu. Ou seja, só a igreja estava ali, né? Aí esse camarada usou isso aí de base para falar assim: não, ele vai voltar só para a igreja primeiro, né? Antes da grande tribulação, porque aqui ele deixou claro, assim como vocês estão vendo, ou seja, só tem a igreja vendo, e ele vai voltar, só a igreja vai ver. Então foi até bacana eu ver esse cara. Eu nunca tinha escutado essa defesa, não, e eu achei bacana, entendeu? Mas beleza, nós não vamos falar disso. Eu acredito que a Bíblia ela tem mais fundamentação no pós-tribulacionismo. Porque assim, ou a igreja vai passar uma parte da tribulação ou toda ela, mas eu não creio que a igreja suba antes, tá? Isso é meu pensamento. Porque assim, se você for falar, os defensores do pré-tribulacionismo vão falar o seguinte: como que a noiva vai passar? Jesus vai deixar a noiva sofrer? Como que a igreja vai sofrer? Jesus vai deixar a noiva? Aí ele joga para cima: você deixaria sua noiva ser atacada? Aí eu falo assim: a história da igreja foi fundada em cima de perseguição,
foi fundada em cima da noiva, está tomando chibata, apanhando, morrendo. Aí eu vou perguntar assim, quando é que a igreja passou a ser noiva? A partir do momento que Jesus subiu e nós estamos aguardando, nós somos noiva a partir dali. E os mártires que morreram no Coliseu, esses caras que tiveram os filhos arrancados do braço, esses caras não eram noiva não? Só nós somos noiva? Aí tipo assim, eu vou falar assim, não, Jesus não ia deixar de fazer esse cara. Não, então só nós somos noiva, esse cara não era não. Nós somos top, então. A nossa geração é noiva. Os caras que morreu no Coliseu, que foi queimado vivo, ninguém era noiva, só nós. Aí tipo assim, aí se você falar assim, Jesus não deixaria a igreja passar. Mas a igreja está passando desde o dia que ele subiu, bacana. E ele deixou escrito, ó, bem-aventurado você que vai sofrer perseguição por amor ao meu nome. Hã? Aí eles não entram nessa parte do pré nem do pós, né? Porque a tribulação vai vir ainda, né? Eles estão aguardando, eles não entram na tribulação. E essa é uma questão também, tipo, outra coisa que reforça a ideia de que, aí eles vão pegar uma passagem bíblica, isso para mim é a chave para distinguir o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Porque eles vão falar o seguinte, que a tribulação é a ira de Deus, a grande tribulação é a ira de Deus, o pré-tribulacionismo. Ou seja, eles vão falar assim, não, porque tem uma passagem em Apocalipse que vai falar assim, eu te livrarei da ira vindoura. Ou seja, Deus vai livrar a igreja da ira. Só que, quem acredita no pós-tribulacionismo, a ira para esse camarada é o inferno, não é a grande tribulação. É o inferno que é a ira de Deus. Porque pensa comigo assim, ó, um camarada, Hitler, eu não sei se Hitler foi para o inferno, acredito que sim, mas a gente não sabe, só Deus que sabe. Mas imagina, vamos num exemplo aqui, Hitler vai queimar no inferno, num exemplo. Não é que eu queira não, mas ele fez para merecer isso, né? Mas nós também merecemos isso, mas... então, tipo assim, no exemplo, esse camarada foi para o inferno. Aí... ele foi livre da ira de Deus, então. Se a ira de Deus é a grande tribulação, ele não vai sofrer a ira. Aí fala assim, então esse cara não vai passar a ira de Deus, se a ira é a grande tribulação. Não, a ira é o inferno. Então ninguém vai escapar da ira. Tem o cara que morreu, vai pegar a ira de Deus. Agora, se a ira é a grande tribulação, esses camaradas que morreu aí antes da tribulação, ninguém vai pegar a ira de Deus, não, vai estar tudo de boa. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala assim, eu te livrarei da ira vindoura, eu estou te livrando do inferno. A noiva não vai passar a ira mesmo, não, porque a noiva não vai para o inferno. Mas a grande tribulação não é a ira. A grande tribulação é algo que a igreja está acostumada a conviver desde o dia que ela foi fundada, entendeu? Está sendo perseguida desde lá. Então, eu acho que a pós-tribulacionismo tem mais base bíblica e mais fundamento, entendeu? É verdade, que nem por exemplo, quando a gente vê, a Bíblia tem inúmeras figuras de linguagem que simbolizam o arrebatamento da igreja. A arca de Noé é isso. Noé pregou, a Bíblia vai falar que Noé pregou, né? Quando está citando lá em Gênesis, não fala dele ser pregador, mas em Hebreus vai falar que ele pregou. E Noé pregou durante todo o tempo que ele construiu a arca, velho. 100 anos o homem anunciando, entendeu? E o pessoal tinha ele como que? Um louco, nunca tinha chovido, nada. E esse camarada falando que ia descer uma água aí, que ia inundar todo mundo. Imagina, 100 anos, imagina, isso aí é até forte, né? Nós nem falamos isso no Gênesis, né? Mas podia ter falado, foi bom nós podemos voltar lá. Imagina um cara construindo uma arca lá, papá, e o cara passando com o filho dele, eu passando com o Will lá, papá. Aí o Will pergunta, esse cara é maluco aí, esse cara é doido aí, rapaz. Aí passou 50 anos, o Will é adulto agora, tá com o filho dele passando e o Noézão lá pregando e construindo a arca. Esse cara, desde quando era criança, é louco esse cara aí, ó. Então, geração viu o Noé pregando e ninguém deu moral. Aí a Bíblia fala, até que choveu, entendeu? Até que choveu. Aí a galera falou assim, rapaz, o homem estava certo mesmo. Então, ali é um símbolo de arrebatamento, de volta de Cristo, ou seja, você está passando na porta da salvação todo dia, Noé estava lá, anunciando, mas eles não quiseram, entendeu? Até que veio o dia, falou assim, acabou, a porta fechou, não tem para ninguém mais, acabou, choveu, e quem não pegou não entrou para dentro, morreu ali, arrebatamento, simboliza, Deus fechou por fora, não tinha jeito, tinha o que Noé fazer, entendeu? Então assim, ali é um simbolismo de arrebatamento. Noé foi livre
daquele momento do dilúvio? Não, ele foi livre no dilúvio, lá dentro, mas ele passou o dilúvio. Ou seja, se ali simbolizava o arrebatamento da igreja, sei lá, uma tribulação que estava passando, chuva, relâmpago, aquele trem, imagina dentro da arca, balança aquele trem assim, eles doidos lá dentro e trovão, mas eles estavam lá. Deus livrou eles lá dentro. Eles não foram livres do dilúvio. Deus pegou eles assim, ó, vem cá, fica aqui escondido que eu vou fazer chover para lá. Não, eles estavam lá dentro. Daniel na cova dos leões, eles não foram livres, os amigos dele não foram na cova, agora estou misturando com a fornalha, né? Mas Daniel na cova, ele não foi livre da cova, ele foi livre na cova. Ele dormiu com o leãozinho lá, bacana, lá dentro, entendeu? Tem até um hino, né? O hino da Assembleia de Deus fala assim: calma, Daniel, eu sou o seu Deus, não tenha medo não, o Senhor. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão, esse hino fala desse jeito. A gente morria de rir quando cantava esse hino. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Então ele não foi livre da cova, foi livre na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha, eles foram livres dentro da fornalha. Então tem base. As viúvas que estavam aguardando, né? Quando, por exemplo, eu sei que isso aqui é escatologia, né? Mas rapidinho. A visão do pós-tribulacionismo é o seguinte: não existe outra chance. O dia que Jesus voltar, acabou. Acabou, não tem outra chance. O pré-tribulacionismo não é que vai ter outra chance, mas Jesus voltou. Se Jesus voltar agora eu ficar, eu vou saber, Jesus voltou. Cara, Jesus voltou e eu fiquei. Todo mundo foi embora. Pastor Catarino está aqui, Divaldo não está aqui. Jesus voltou e eu fiquei para trás. Aí eu vou, na minha cabeça, eu vou saber, agora eu vou sofrer para caramba, mas eu vou ter uma chance ainda de quando Jesus voltar com a igreja, vai me levar. Mas a Bíblia não mostra essa segunda chance, não existe isso. As viúvas estavam aguardando o noivo. Quando o noivo veio, e a metade das viúvas estava com a lamparina preparada, tinha azeite, elas entraram. Na hora que elas entraram, as outras bateram a porta e queriam entrar. As virgens. O que eu falei? Misericórdia. As virgens. Não é as viúvas, não. As viúvas. As viúvas, aí o noivo veio, ó, você vê. As virgens. Aí vai lá, as virgens prudentes. Lembrando que não foram só as sem azeite que dormiram, não, foram todas. Até quem estava com azeite dormiu da gente, naquela passagem ali, todo mundo dormiu, até a igreja. Aí, só que metade delas estava preparada, tinha azeite. Aí elas entram, o noivo fala assim, entrai. Aí quando elas entram, as outras batem a porta, ó, queremos entrar. A porta foi aberta, teve outra chance? Não, não teve outra chance. Então essa segunda chance... a Bíblia não mostra essa segunda chance, não tem essa possibilidade, entendeu? Mas quem ficar, e aí o anticristo vai estar aí reinando e tal, vai chegar uma época que eles vão querer que o trem você mata a cabeça. Se o cara não aceitar, ele vai morrer, mas e aí? Na verdade, essa aí é a visão da igreja, as duas visões têm isso. Por exemplo, o pré-tribulacionismo vai acreditar que a igreja subiu. A partir dali vai começar um período de falsa paz na terra. 3 anos e meio de uma paz como nunca houve. Aí, na metade nesses 3 anos e meio, aí vai acontecer o que está escrito em Daniel, o anticristo, o camarada vai se rebelar, vai requerer a adoração do povo judeu, o povo judeu não vai adorar, aquele negócio todo, vai começar uma perseguição, e uma perseguição ferrenha ao povo judeu, entendeu? A igreja que não foi arrebatada, nessa aí vai levar chumbo também, porque está aí. A perseguição é para o judeu só, mas aí a igreja o pessoal vai ser perseguido também. O cara não vai aceitar a marca da besta, mas ele vai sofrer, vai ser torturado. A Bíblia fala que eles vão procurar a morte e não vai achar. A Bíblia fala isso. Vai procurar a morte e não vai achar. É tipo o cara falar assim, me mata de uma vez, eu não quero ser torturado. Eu falo, não, você não vai morrer, entendeu? Então, e o pós-tribulacionismo é que na hora que o pau começar a quebrar, a igreja já vai estar aqui mesmo, não vai ter sido arrancada, e ela vai sofrer aqui, passar essa doideira aí. Por isso que Jesus fala lá no sermão profético, Mateus 24, fala assim, ai das que estiverem grávidas naquele dia. Tomara que a fuga não se dê no inverno. O que Jesus está falando?
Imagina, você tá trabalhando aí, e aí você tá para chegar em casa, você fala assim, nossa, invadiram a minha casa, lá quebraram tudo, você não pode nem voltar para casa dali, você tem que fugir. Se você não estiver preparado, você está sem água, está sem comida, está sem roupa. Aí Jesus fala assim, ó, tomara que essa fuga não se dê no inverno, ou seja, não pegue vocês desprevenidos, vocês não estão preparados, inverno rigoroso, vocês têm que fugir para as montanhas. Jesus fala assim, ó, fuja para as montanhas, mas se o caboclo não tiver, ai das que estiverem grávidas, entendeu? Imagina, você com a família, mulher grávida, você tem que fugir, entendeu? Então isso aí dá, parecia assim que não vai ter escapatória não, entendeu? Isso aí tem nas duas visões. Porque o que acontece? Só mais 5 minutos de escatologia, gente. É porque esse aqui já não tem fim, não. Imagina o seguinte, imagina que começou, a igreja foi, eu estou falando da visão pré-tribulacionista, a igreja não passa. A igreja foi arrebatada agora, subiu e agora estão reinando aqui a paz na terra. Aí até que o pau começa a quebrar e vai vir uma guerra de coisa apocalíptica, assim, uma guerra mundial, entendeu? Só que aí você vai pegar, por exemplo, assim, lá no Brasil vai ter um monte de gente lá que não foi arrebatado, tá? Não era igreja, não foi arrebatado. Lá em Israel também vai ter, na Alemanha também vai ter, lá na Escócia, na Bélgica, no mundo inteiro vai ter gente que não foi arrebatado. E agora começa uma guerra mundial. A guerra mundial, ela só tem esse nome porque envolve países ao redor do mundo, mas não quer dizer que todos os países estão nessa guerra. Aí imagina que acabou a guerra, morreu um monte de gente, mas só que tem um monte de gente que nem entrou na guerra. O país dele está em guerra, mas esse cara não está participando da guerra. Tipo, o Brasil, na guerra mundial que teve, o Brasil fez quase nada, pouco. Fala assim, o Brasil estava atacando os outros aí, mandando bomba. Não, e ele estava na guerra, entendeu? Os Estados Unidos estava de frente, né? União Soviética, essa galera aí estava de frente. Mas só que tinha um monte de gente que estava, o país está na guerra, mas esse cara não está guerreando. Esse cara está dentro de casa com medo, com a família, escondido e tal. Aí, Jesus vem, volta, destrói os exércitos da terra lá, sobrou essa galera que estava dentro de casa lá com medo, ó. Tipo assim, nem sabe o que estava pegando. Esse cara não estava perseguindo um cristão, esse cara estava dentro de casa com medo, escondido com a família dele e tal. Aí agora vem o reino milenar. Aí Deus vem instituir o reino dele, o milênio. Aí quem vai reinar com Deus no milênio? É você, que tinha sido arrebatado junto com a igreja. Você vai descer com Cristo agora e vai reinar aqui. Aí o milênio que nós acreditamos, tanto na visão pós-tribulacionismo, é o seguinte, um camarada, vamos supor, o Bruno, ele é muito capacitado para governar. E Deus vai colocar ele, ó, você vai ser um governador, velho. Você vai governar nessa terra aqui, você vai ser governador e nós vamos instaurar um domínio de Deus. Deus vai submeter toda a terra e vai ser um governo teocrático, Deus no comando. E quem foi arrebatado vai descer com Deus e vai governar. Vai ser o cara que vai ser o prefeito, o cara que vai ser o senador, vai ser um governo teocrático durante 1000 anos, entendeu? E nesses 1000 anos é vida normal, velho. É menino nascendo, normal, é família, que negócio todo, entendeu? Depois de 1000 anos só é que vai ter o julgamento, porque durante 1000 anos o diabo vai estar preso, aquele negócio todo. Depois de 1000 anos, o diabo vai ter uma rebelião de novo. Observa, o diabo vai estar preso e o ser humano vai rebeliar. Porque não tem nem jeito de colocar a culpa no diabo. É porque o ser humano é caído. Aí vai mostrar o seguinte, o ser humano, a natureza dele é caída. Ele peca até sem o diabo atentar, ele peca. Então vai mostrar que é o seguinte, o homem, ele precisa ser restaurado. Aí o diabo, de fato, agora ele vai ser lançado no lago, no inferno, e aí que vai ter o julgamento, a batalha final, aquele negócio, e vamos agora, ó, separar o joio do trigo aqui, quem tiver para o inferno vai, julgamento, novos céus, nova terra, entendeu? Então esse negócio de descer, Deus vir, governar a terra, isso aí está nas duas visões, tanto na pré-tribulacionismo, como na pós-tribulacionismo. Não sei se deu, entendeu? Não sei, é porque assim, vou falando rápido assim, sabe, aí, às vezes embola assim as coisas na cabeça, mas é porque é muita coisa esse assunto.
Não, esse povo, na hora que ele for arrebatado, ele já vai ter o quê? Ele já vai para bodas do Cordeiro, vai voltar aqui na terra no milênio com um corpo transformado já. E os caras falam até assim, ó, você vai ser lá, você é o governador lá, você é um presidente daquela galera e você vai estar com o corpo transformado. Você vai passar aqui, passar dentro dessa porta aqui, dessa parede aqui, parar do outro lado lá, porque você já vai estar com o seu corpo transformado. A galera vai estar aqui com o corpo humano, entendeu? E quem vai descer com Cristo no milênio para reinar? Todo mundo com o corpo transformado. Essa galera já foi para o céu, já ceiou com Cristo, já teve a boda do Cordeiro e agora estão voltando com Cristo, entendeu? Não. Essa aí... Não, isso eu acredito, porque isso aí tem o milênio é isso. O milênio é isso em todas as versões. Todas as linhas que acreditam em um milênio literal, ou seja, um milênio que vai acontecer de fato, é assim que vai ser o milênio. Agora, tem visão amilenista, ou seja, nem existe milênio. Essa galera nem crê que tem milênio. Eu creio no milênio. Eu só não creio que a igreja seja arrebatada antes da tribulação, que a igreja vai passar a tribulação. Mas no milênio, dessa forma, eu acredito que vai ser. Tem isso também. Tem uma visão que fala assim que nós já estamos na grande tribulação. E que o diabo está preso agora. Nós já estamos no milênio. Fala assim, mas o diabo está preso agora? Sambando desse jeito, ele está preso ainda? Tem uma visão assim, entendeu? E essa visão aí, só para a gente finalizar o escatologia, o pedacinho, o mini curso, o diabo está preso assim, ó. Você já viu que no Brasil o cachorro ficava preso no varal? Você já viu isso? Vocês já viram o cachorro preso no varal? O cachorro está preso na coleira, só que aonde o varal vai, o cachorro tem acesso, entendeu? Então, se o varal está passando aqui assim, ó, e eu estou aqui, o cachorro consegue vincar em mim. Se eu estiver no raio de acesso do varal, do cachorro, ele me pega. Então, o diabo está preso nesse sentido, para essa galera. O diabo está preso, mas quem entrou no raio de ação dele, ele pega. É um cachorro preso. Se você entrar aonde está o raio que a corrente dele alcança, ele vai te morder mesmo preso. É isso aí que a galera acredita, entendeu? Ó, então, aí aí Jesus, ele é assunto ao céu, o Espírito Santo, Atos 2, e nós estamos em Atos, vamos iniciar a partir do capítulo 9 hoje. Aí Pedro vem, aquele discurso brutão, a igreja, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor, e aqui de fato inaugura, falamos na última aula dos diáconos. Eu falei para vocês estudar esse negócio aí. Vocês estudaram isso aí? Eu li a passagem falando que ele foi arrebatado. Eu falei isso aí mesmo, para vocês estudarem isso aí. É no finalzinho do 8. É do 8 para o 9. É Atos do 8 para o 9. Ele estava num lugar com um camarada, na carroça lá, pregou para o cara, depois ele apareceu no outro lugar. É o eunuco. Vamos chegar lá, ó. Aí Pedro, ele prega. Aqui, gente, aqui é a divisão de lei e graça. É aqui, ó, no Pentecoste. Porque eles falam assim, o Novo Testamento, Mateus já é graça? Não. É igual eu falo, não existe graça sem lei e não existe lei sem graça. Tem graça na lei e tem lei na graça. Tem. Mas o período da graça, ele é instituído no Pentecoste, a partir dali, ó, chegada, descida do Espírito Santo. Jesus viveu a lei. Jesus viveu a lei. Ele cumpriu a lei. Atos 2 inaugura a graça, a partir de Atos 2. Aí agora a igreja, que era uma mixaria de gente, agora passa a ter mais de 3.000 almas, e uma igreja que era pouca pessoa, menos de 120 pessoas aproximadamente, agora tem 3.120. Os problemas, veio junto? Nossa, gente pra caramba, era muita gente. Era mega church. Aí, vemos Pedro e João perante o Sinédrio, depois aquele problema com Ananias e Safira. Esse Ananias aqui é o mesmo que é enviado lá para falar com Paulo? Não. Aí vemos Ananias e Safira, se for o espírito de Ananias, porque ele morre aqui, né? E Paulo conversa só no capítulo 9, 7, parece. Aí Ananias e Safira, a gente vê como que é a igreja. Nós falamos que é o seguinte, existem hoje até
como você conduzir uma igreja e como levar a igreja para que ela cresça, top. Hoje, para você ter uma ideia, gente, isso aí parece absurdo, mas é verdade. Tem gente que vende a igreja assim, ó. Vende uma igreja com os membros e tudo. E até com, já até assim, como é que fala? As contas da igreja, tudo certinho, a contabilidade, ó, isso aqui o lucro dá tanto por mês, igual que fosse uma empresa assim. O cara fala assim, eu tô vendendo uma igreja aí, rapaz, 150 membros, 150 membros, tem 3 presbíteros, 2 diáconos. O cara vende a igreja, como se diz, de porteira fechada assim, filho, tudo tá dentro. Isso acontece, tá? Então, gente, existe maluco para tudo, tudo, velho. O trem é maluco mesmo. Não, eu ia falar um negócio, mas que vai levar o dia inteiro aqui se eu falar aqui, do negócio. Nem vou entrar não, senão nós vamos perder até o foco aqui. É sobre aquele documentário da Hillsong, vocês viram o documentário? Não, ele tá rolando na Discovery, você consegue ver ele lá, igual Netflix, assim, você consegue ver, né? Dos problemas na Hillsong, como que ela cresceu, o que virou, como que a igreja ela se perdeu em algum... Não a igreja de forma geral, a Hillsong está no mundo inteiro, eu não estou falando assim, ninguém lá presta, não estou falando isso. Estou falando como que a igreja se desvirtuou daquilo que era original e como tem pessoas lá dentro, cara, assim, trem absurdo, encobrindo pecado, assim, velho. Do cara fazer, ter pedofilia, caso de pedofilia com pastores e eles não contar para ninguém saber, tipo isso, entendeu? Que só foi pro ventilador, assim, porque a pessoa hoje já é uma jovem, uma mulher casada e falou assim, não, ele abusou de mim quando eu era adolescente, eu lembro, na frente da igreja, assim, entendeu? Não, cara, é muito negócio, velho, muita doideira mesmo. Nem vou falar disso não, mas, cara, por exemplo, John MacArthur, cara assim que é referência no planeta inteiro esse século, cara, é vivo ainda. Esse cara, agora, recente aí, descobriu coisa dele, ele encobriu pecados dentro da igreja, coisa que ele sabia que ele podia tomar, e ele é referência assim, velho, absurdamente assim, cara da igreja dele assim, que escreve para Ted Tripp, eu tenho um livro desse cara, Pastoreando o Coração da Criança, o cara escreve para como você cuidar de filho, e ele tinha problema de pedofilia, o autor do livro, entendeu? Então assim, só trem bruto assim, do cara que escreve para casais, o cara tem uma história de negócio de casamento, e ele tinha um monte de relacionamento exconjugal, só trem doido assim, velho. Como é que faz? Vou pegar o meu livro, que é mais todo agora, e aí, tipo assim, velho, misericórdia, o trem é doido demais, viu? Aí, vemos a igreja, como que, eu estava falando assim, que existem até cursos, como você deve conduzir uma igreja, financeiramente, aquele trem todo. Mas aqui, a manha é Atos, porque Atos mostra a origem da igreja, como ela começou. Eu não estou falando, por exemplo, lá no Brasil tem um curso bacana, numa faculdade chamada Agrade. A Agrade é uma faculdade teológica de São Paulo, ela é espalhada no Brasil inteiro, só que a sede é em São Paulo. E eles têm um curso de administração eclesiástica, que chama. Esse curso é importantíssimo para a igreja, velho. Sabe o que é? É tipo assim, nós estamos aqui hoje, aqui nos Estados Unidos eu não vi esse curso, provavelmente tem, mas é o seguinte, eu sou o pastor da igreja. Aí nós temos um monte de gente aqui que é tudo pessoas voluntárias, ninguém é funcionário da igreja. Aí eu ponho você aqui, o Luciano vai ali, pinta o negócio, aí o pastor Paulo mexe no ar-condicionado aqui, o Luciano faz o rufo da igreja. Se esse cara depois ele entrar, meter o pau na igreja, filho, a igreja perde até as cuecas para pagar esse cara, e tem que pagar. Porque a igreja não fica coberta com isso, velho, entendeu? Aí lá no Brasil tem um curso, Administração Eclesiástica, que é para mostrar a igreja, ela tomar cuidado com isso, porque tem gente mau caráter demais, velho. O cara vai lá, tem coragem de prestar um serviço na igreja, voluntário, depois meter a igreja no pau, falar que a igreja não pagou os direitos para ele, fez um acordo com ele, não pagou. Tem cara assim, velho, entendeu? Então essa administração eclesiástica mostra como você, dentro da lei, você ter voluntários dentro da igreja que não vai te pegar na manhã com a calça curta, vamos dizer assim, entendeu? Então, esse curso é muito bom, mas ele não condiz, ele não é como assim, administrar uma igreja, é para cuidar da igreja local, para você não ter problema na justiça, tipo isso, entendeu?
Olha você ver, cara. Tá na justiça. Tá na corte lá. Cara, não é complicado. Porque assim, hoje o cara trabalha para você, amanhã se ele está irritado com a igreja, cara, ele mete o pau na igreja. Né? E isso é importante fazer isso, entendeu? Não conhece, cara. Aí a gente vê aqui como que a igreja ela iniciou, como era o coração. Você vê que os primeiros cristãos eles vendiam as propriedades para poder ajudar as igrejas e ajudar os necessitados, né? Não as igrejas. A igreja estava sendo instituída ali. Aí vemos Ananias e Safira que foram surfar essa onda aí, falaram mentira de quanto que eles tinham ofertado e eles foram mortos. Depois vimos aqui que um anjo ele livra o apóstolo da prisão. Vemos aqui a instituição dos diáconos, e a gente vê por que os diáconos foram instituídos, né? Os discípulos estavam ali tomando conta das ofertas que eram para as viúvas dos judeus e as viúvas helenistas. O que era helenista? Eram os judeus que nasceram fora de Israel. Então, eles viam de fora e eles começaram a reclamar, não, nós somos tratados com indiferença, os nascidos aqui estão sendo melhor tratados e tal. Aí os discípulos, ele falou assim, não, a gente não tem que ficar cuidando disso, nós temos que estudar a palavra, porque o nosso chamado é para ensinar a palavra para esse povo. Aí ali eles instituem a diaconia, homens cheios do poder de Deus, homens sábios, então ele vem falando uma série de características dos diáconos. Terminamos de falar do diácono, aí entra a história de Estevão, camarada brutal que fazia sinais, Deus usava o cara, milagre, coisa bruta, o cara usado com muito poder, e esse camarada, ele dá um discurso no capítulo 7 de Atos, que ele recapitula o Antigo Testamento inteiro até chegar em Jesus no discurso que ele faz. E aí ele é morto depois desse discurso, é apedrejado. Depois dele nós vimos Filipe, Filipe também um diácono cheio do poder de Deus, que fazia milagres e sinais através do Espírito Santo de Deus, e com isso o evangelho vai crescendo, se cumprindo o que estava em Atos, né? E recebereis poder quando descer o Espírito Santo, e vocês vão anunciar esse evangelho, onde? Não, mas antes dos confins tinha algum... Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, aqui começou Jerusalém, Judéia, aqui já está entrando Samaria, entendeu? Antes que cheguem os confins da terra. Aí depois vem a história de Filipe e eunuco, né? Que Deus fala com Filipe assim, ó, corre atrás daquela carroça lá, que tem um cara lá dentro lá. Aí ele correu atrás da carroça, e aí o cara lá dentro estava lendo Isaías, e ele pergunta para o cara de dentro assim, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala assim, como que eu vou entender se ninguém me explica, se ninguém me ensina? Aí ele vai, chama Filipe para sentar na carroça, ele senta lá e começa a ensinar esse cara, e esse cara é batizado, dali eles passam perto de um riacho assim, de uma água, aí ele fala assim, ali tem água, o que me impede de você me batizar? Aí ele vai lá, batiza o eunuco também, e sequência no negócio. Aí agora... Vocês pesquisaram o negócio do Filipe? Então vou deixar para a próxima aula então, tá? Vocês têm que pesquisar também, gente. Hã? Tipo assim, porque termina o versículo 40 assim, ó. Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava, aliás, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou agora em Azoto. Filipe estava em Azoto, uma outra região assim, centenas de quilômetros. Aí sim. O que mais aí? Quem dá mais aí? Nós vamos falar disso aí na próxima aula. Aí. Não, na verdade, isso aí eu falo assim, quando eu falo assim, é só para instigar vocês a estudar mesmo, entendeu?
Nós vamos falar no finalzinho disso aqui então, hein, gente? Deixa eu... A minha Bíblia está em inglês aqui, rapaz. Não sei o que é isso aí. Ah, voltou normal. Ai, Deus. 8. Ó. Então, beleza. Aí agora nós vamos entrar no capítulo 9. Capítulo 9 agora é novo, tá, gente? A gente pegou até o capítulo 8 e agora nós vamos entrar no 9. Nossa, nós já estamos com 37 minutos de atraso já do 9. Mas beleza. Então vamos lá. Lembrando que, no final vocês me lembram. É tanta coisa que tem que lembrar no final, né? No final vocês me lembram. Capítulo 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Aqui é aquela história que Saulo ele cai do cavalo e ele tem o nome mudado para Paulo. É duas coisas que é dito, né? Que ele caiu do cavalo e que ele teve o nome mudado de Saulo para Paulo. Nós vamos ver que não tem esse negócio de cair do cavalo e o nome dele não foi mudado, entendeu? É duas coisas. Nos desenhos que a gente vê, mostra ele plá, caindo do cavalo assim. É igual quando fala que Elias subiu na carruagem de fogo, eles desenham ele até batendo assim, a rédea assim, dos cavalos assim. Segurando. Opa! Dando até esporado no cavalo assim, ó. E a Bíblia não fala que ele subiu de cavalo, entendeu? Aí só pode. Então, ó, conversão de Saulo. Nós vimos que aqui terminou lá em Estevão. Olha para você ver, ó. Capítulo 7, versículo 58. Aliás, 59. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Aqui é um eufemismo, tá, gente? Aquele negócio, ele morreu. O adormeceu, o eufemismo, é quando você usa uma palavra mais branda, né? Uma palavra mais branda, mais assim, não tão agressiva para falar. Fulano morreu, não, adormeceu. O seu está morrendo mesmo. Tá. Aí no capítulo 8 começa assim, ó. Também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Mas o que eu queria falar era quer ver, ó, fixando os olhos, eu queria ver aqui o versículo onde que as vestes daqueles que o apedrejavam caíam aos pés de Paulo. Quer ver, ó? Ouvindo ele, enfurecia o coração, mas o espírito tal, estava à direita. 56. Mas eles... Olha, e expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui o rapazinho entra na história, o tal do Saulo. Aqui ele entra na história. Então aquelas pessoas que estavam ali apedrejando Estevão, depois de um discurso bruto, uma pregação brutona, que ele fala de todo o Antigo Testamento, ele faz uma recapitula, assim, um panorama bruto. Aí agora eles apedrejam e essa galera coloca as roupas aos pés de Saulo, e Saulo está tipo assim: eu estou tomando conta de tudo aqui, pode ir lá, mete bronca todo mundo, que eu concordo com isso que está acontecendo. E Saulo agora, no capítulo 9, olha o que diz, ó. Aí no 8 eles tipo pula Saulo aqui, no capítulo 9 eles voltam para Saulo, falando o seguinte, ó: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, ele estava assim ainda, bufando ainda, ele estava assim com o sangue quente, né? Tinha acabado de matar Estevão, e ele fala assim: cara, vamos aproveitar essa pegada aí, não vamos deixar a peteca cair não, vamos pegar esses discípulos tudo e matar todo mundo, entendeu? É isso que ele estava falando. É isso que está dizendo aqui, ó. Então ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, né, desses que serviam a Jesus, né, quer homem ou quer mulheres,
ele conduzisse esse pessoal para a prisão e para ele queria matar essa galera, entendeu? Que ele conduzir preso para Jerusalém. Então ele partiu agora para onde? Para Damasco. Ele corre para Damasco. Aí, subitamente, o cercou um resplendor de luz, e caindo por terra, né, aí o pessoal põe um cavalo aqui, nessa hora aí, e caindo do cavalo, tem umas tradução que chama terra de cavalo, eu acho, aí, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Então, assim, imagina agora, velho. Não, deixa eu só terminar esse pedacinho aqui. Que ele estava partindo, né? No cavalo, né? Não, faz sentido, né? Só não tem um cavalo aqui, mas faz sentido. Então, os homens que iam com ele pararam espantados, ou seja, tinha mais cara com Paulo, com Saulo, né? E eles ficaram espantados porque eles não viam ninguém. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. E eles ficaram espantados. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos e ele não via mais. Ele estava o quê? Cego. Guiando pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ó, de cara, ele já ficou cego e já entrou num jejum bruto já, entendeu? 3 dias. Agora imagina, velho, 3 dias, esse camarada remoendo. Porque é o seguinte, Paulo, ele precisou ficar cego para Deus desligar ele e ele pensar no que ele estava fazendo. Tipo assim, ó, parou o cara, ele ficou cego e ele ficou sem comer e beber 3 dias, velho. Ele pensou assim, nesses 3 dias, velho, foi assim, bruto para ele, o que passou na cabeça dele, né? A Bíblia não relata, mas nós sabemos que aconteceu isso. O cara perseguindo o cristão, de repente, aparece um clarão para ele e fala assim, eu sou Jesus, quem você está perseguindo? E o cara levanta cego e fala assim, meu Deus, 3 dias cego, ele deve dizer assim, meu Deus, o que eu fiz a vida toda? E talvez o Espírito Santo ali já começou a regaçar ele já, né, velho? Ele começou assim, talvez passou na cabeça, nossa, vou ficar cego o resto da vida agora, e talvez ele pensando tudo que ele tinha feito, e agora ele pensando, rapaz, eu entendi errado esse negócio, eu estou tudo errado, aquele trem todo. Aí, ele sabia porque ele foi instituído aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Paulo, quando ele se converte, ele não começou a estudar a Bíblia ali, só fez assim, ó, virou a chave e ele falou assim, rapaz, entendi tudo errado esse negócio. Mas ali naquele momento, já aconteceu assim, por exemplo, eu lembro mais na escola, na faculdade, né, quando estava lá quase formando lá, aquele monte de conta louca, assim, na hora que você via, né, porque assim, a dificuldade do engenheiro lá no Brasil, né, pelo menos onde eu morava, né, era o cara ver na prática aquilo acontecendo. Você está dentro da sala lá, só na conta, aquele 1 milhão de conta lá. Mas quando você ia num campo, assim, no campo de trabalho, e o cara te mostrava aquilo acontecendo, entendia tudo. Na hora que você via, assim, rapaz, abriu minha mente, era isso que acontece. E quando você tenta explicar a um cara que nunca viu, difícil entrar na mente. Aí eu comecei a fazer estágio em uma empresa que mexia com asfalto. E eu conhecia os ensaios do asfalto só na teoria. Eu via foto deles. Tinha foto que eu nem entendia muito bem, foto de elasticidade do asfalto. Eu falei assim, asfalto estica, gente, o que é isso? Aí eu vi aquele trem, e o cara fazia um negócio aqui, outro ali, eu falei, rapaz, aí eu comecei a fazer estágio na empresa. Na hora que eu cheguei lá, aí o cara fez um teste daquele de laboratório na minha frente lá, eu falei, rapaz, é isso? Aí ele fez o outro de elasticidade, o outro de teor de betume, eu falei, rapaz, é demais, é simples demais, mas eu vendo aquele trem no papel não entendia de jeito nenhum. Então, o que eu entendo que aconteceu com Paulo foi tipo isso, velho. Na hora que ele teve aquele encontro com Jesus, ele falou assim, rapaz, tudo fez sentido agora. Fez sentido agora o que ele entendeu muita coisa, porque ele já era um doutor da lei, era o cara já fazia parte do sinédrio já, bacana, o cara já era doutor, era fariseu, tá? Lembrando que ele era fariseu, doutor da lei já o cara.
Aí, ele ficou 3 dias sem ver, sem beber e sem comer. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te. Aqui, ó, esse aqui, você está lendo agora a base teológica dos caras que revelam CPF e o nome da rua. É essa aqui que o cara usa. Essa aqui, ó. Quando você fala assim, ó, qual o sentido de Deus mostrar o nome da rua e o CPF do cara, né? Você pensa assim, né? Quando o cara fala assim, porque o CPF está 071 292 186 90. CPF da Lília, esse aí. Esse CPF, que ela nem sabe, mas eu sei o CPF dela. Aí, falou assim, esse CPF é assim. Eu falei assim, meu Deus, mas para que Deus vai revelar o CPF? Deus não pode fazer? Lógico que pode, mas não tem um sentido para Deus revelar o CPF. Ó, gente, vem cá hoje que o cara que está aqui revela CPF. Se quiser saber CPF, era só falar qual que é o nome do seu CPF. Fazer uma pesquisa na internet aí do nome do cara, achava o CPF. Quer saber, alguém vai virar a chave, vai mudar, vai dar destino, né? Trazer alguma coisa que vai encontrar você com Deus, mas Deus vai te mostrar o CPF, rua tal, o último nome. Deus pode fazer? Claro que pode, mas eu não vejo muito sentido, hein? Por exemplo, em revelar o CPF. Nossa, velho, você falar comigo que vai ter uma gente que revela o CPF, não conte que eu vou lá, não vou de jeito nenhum. Isso, diferente, né? Aí se o cara fala assim, ó, e se a propaganda do culto for assim, ó, fulano revela CPF, vai estar aqui. Nossa, eu vou passar. É o pregador o revelamento do Orkut. Mas aí o cara, aí você fala assim, pastor, se você pergunta a esses camaradas, qual que é a base bíblica que você tem? Aí ele fala assim, ó, abre aí, ó, Atos capítulo 9, a partir do versículo 11, aí ele vai ler isso aqui, ó. E disse-lhe o Senhor, levante, vai à rua chamada direita, porque aqui ele deu o nome da rua, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele estava orando. Aí o cara vai falar assim, aí Deus revelou o nome da rua para ele. Aí fala, e o CPF, está onde nessa? Não tinha CPF nessa época, não. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Deus está falando com Ananias, né? E ele punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Ou seja, Saulo, ele teve uma visão de que alguém chegaria até ele, por nome de Ananias, colocaria a mão sobre ele e ele ficaria curado da cegueira. Saulo teve essa visão. Aí Ananias sabia quem era Saulo, entendeu? Ananias já ouviu falar desse caboclo, entendeu? Aí Ananias fala assim, Senhor, muito eu já ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. Eis aqui, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos o que invoca o teu nome. Ananias está falando assim com Deus, Senhor, esse camarada, ele mata cristão, e ele está aqui com a autoridade dos sacerdotes lá, para matar todo mundo aqui, rapaz. Ele falando com Deus, né, como se Deus não soubesse, né, tipo assim, falando com Deus, como se Deus soubesse. Senhor, você não sabe quem é esse cara, não? Esse cara está perseguindo todo mundo que te adora aí, rapaz. Ai, meu Deus, então não faz isso não, né. Olha, mas agora isso aqui que é o top, velho, ó. Vai, Deus falou com ele, né? Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Agora esse versículo aqui é top, ó, ao 16. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aqui, Deus falou assim para Saulo, assim, na conversão dele, Deus falou assim, eu vou mostrar para você o que é padecer pelo meu nome. Tipo assim, o que você faz, você vai sentir na pele, aí você vai saber o que é padecer pelo meu nome, o doutor Saulo de Tarso. Aí, Ananias vai lá, chega lá, ora com Saulo, e Deus restaura a visão de Saulo, e olha o que fala, né? Então Ananias foi, impôs a mão, e Saulo começou conseguiu, ele viu de novo, né? E enviou
para que tornes a ver. Não, aqui eu pulei nessa parte aqui. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem o quê? Escamas. Caíram dos olhos dele. Ele recuperou a vista, levantou e foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Você lembra a pregação de ontem? A pregação do apóstolo? Ele falou assim, quando morto, quando a pessoa morta, ela volta à vida, ela tem o quê? Fome. Paulo aqui, cara, na hora que eu vi isso aqui, eu lembrei da pregação do apóstolo, eu falei, é verdade, né, cara? Na hora que ele volta assim, tipo assim, cara, agora você tem uma missão nova. Aí ele foi lá e teve fome e comeu, né? Tinha 3 dias já que ele estava no óleo, comeu, porque a partir dali, filho, é outro camarada que levantou. É, tipo isso. Ele morreu, ficou por 3 dias, e agora ele volta e ele teve fome, né? Então, aí agora, olha para você ver, e logo na sinagoga ele já começou a pregar. Olha para você ver que doideira. Versículo 20, Saulo já saiu louco já pregando, velho. Imagina, 3 dias atrás eu estava enfiando ele na casa do cara, arrancando ele para fora, nega Jesus, dando pedrada, paulada, matando, depois de 3 dias, Jesus salva! O cara falou, você tá doido, rapaz? Satanás, né? Tipo assim, você tá querendo, eu te conheço, rapaz, você tá querendo me matar? Você tá doido, rapaz? E olha... Ele está juntando esse satanista, ele está juntando esse povo, ele vai matar todo mundo. E todos que ouviam isso ficaram espantados. Obviamente, o cara matava cristão e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia, o que invocava o nome, para que isso veio aqui, com o fim de nos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habilitavam em Damasco, provando que Jesus era Cristo. Você vê assim, Saulo agora, ele teve uma mudança totalmente, velho. O cara, é o que nós falamos, o cara morreu e voltou assim, zangado, cara. Aí agora, entra aí, ó, perseguidor começa a ser perseguido, e agora ele começa a provar. Oi? Não, aqui foi de cara assim, aqui tinha 3 dias que tinha convertido, aqui estava no 4º dia já. No 4º dia já começou a ser perseguido já. Aí ele já começou a ser perseguido, velho, rapidinho já, né? E começou a passar aperto. E aí vem aqui no versículo 32, eles vão falar da cura de Enéas, que disse Pedro, né? Entrou ali um certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos que já estava numa cama. Disse Pedro, Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. Imediatamente ele se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Aqui ainda, nós estamos falando dos primeiros dias da igreja. Então tudo o que acontecia, velho, era sinônimo de, sabe, de quê? De salvação. Tudo que o pessoal ia vendo era poder de Deus, velho. Entendeu? Eles vendo o poder de Deus, homens sendo curados, pessoas sendo ressuscitadas, e assim, tudo que acontecia ia agregando gente à igreja, velho. Então, aí vem aqui a ressurreição de Tabita, Pedro também, ele é chamado, aí o cara fala assim, minha filha está morta, aí Pedro põe todo mundo para fora, e ele ajoelha e fala assim, Talita, cume, que significa o quê? Menina, levante, e a menina levantou, Pedro, você fala assim, cara, Pedro era a escola de Pedro era quem? Jesus. Ele fez algo que Jesus fez, quando foi ressuscitar a menina, filha de Jairo, botou todo mundo para fora e ele entrou sozinho lá dentro. Agora Pedro, tipo assim, ele chegou lá, todo mundo chorando na casa. Aí ele relembrou, talvez, a escola lá de Jesus, né? Falou assim, todo mundo para fora aí. Aí ele chegou lá, ajoelhou, orou e Deus ressuscitou a menina. Aí agora ele fala assim, pode entrar que a menina tá andando aí na casa aí. Comeu, né? Aí em versículo 10, a visão de Cornélio em Cesareia. Havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse Cornélio, ele também foi um camarada, vamos ler aqui, é bem bacana também a história, piedoso, temente a Deus. Olha que esse cara já tinha características sem ser cristão. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa,
o qual fazia o quê? Muitas esmolas ao povo e de contínuo oração a Deus. Olha para você ver, ele era de oração a Deus. Ele era um judeu, que era um cara igual Paulo, ele não perseguia, né? Só que era um cara que estava no caminho errado ainda, ele precisava de se encontrar. Eu olhei para você e eu vi o Goku pequenininho ali, eu falei, rapaz, a tatuagem do Goku ali no Pedro, eu não tinha visto, não. O Goku pequenininho ainda. Nessa época era normal, tipo assim, ter filho judeu com o pessoal romano? Não era. Não, o judeu, ele sempre foi um povo muito exclusivista. E nós vamos ver aqui no capítulo 10, essa exclusividade que o judeu pensava que ele tinha. Ele era um povo muito, muito puro, entendeu? Então eles não misturavam, não. Olha para você ver, ó. Este, quase a hora nona, viu claramente, olha, Cornélio, ele viu numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e diz, Cornélio, e as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aqui, ó, isso aqui, às vezes as pessoas usam isso aqui como você ser uma pessoa que dá esmola, que ajuda o necessitado, como se você obtivesse salvação por isso. E não é isso que a Bíblia está falando, né? Isso. Aqui no meu fala de esmola mesmo, sabe? Então, aí fala assim, ó, agora, aí olha o que Deus fala para ele, envia homens lá em Jope. Deixa eu ver se é Jope mesmo. Isso. E você vai chamar Pedro. Ele é chamado de Simão Pedro. E ele está na casa de um outro Simão, um outro camarada chamado Simão. Você vai lá e chama ele para cá. E, havendo contado tudo, os enviou para Jope. Aí o camarada chegando lá em Jope, olha o que acontece. Olha como que Deus prepara as coisas, cara. Deus prepara as coisas. Pedro era o quê? Judeu, né? Era um camarada também, que embora andou com Cristo, aqui Pedro ainda era exclusivista, velho. Ele ainda não tinha entendido, talvez, estava no processo de entender que Deus veio para todo mundo, não é por exclusividade do judeu. Olha como que, isso aqui é fantástico, velho, assim, para mim é muito, muito top. Ó, a visão de Pedro, no dia seguinte ele foi para o caminho, e estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Ele tendo fome, quis comer, prepararam comida, tal, e viu o céu aberto, olha agora, versículo 11, isso aqui que eu ia falar, ó. E ele viu o céu aberto e um vaso que descia, com um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Aí, não vou falar aqui o que tinha algumas coisas, né, quadrúpedes, répteis na terra, ave do céu, e foi dirigida uma voz, versículo 13, levanta-te, Pedro, mata e come. Deus falando com Pedro, mata e come esses animais. Aí Pedro falou assim, de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ele está falando assim, Senhor, nunca comi algo que a lei falasse que era imunda. O que a lei falou que era imunda, eu nunca toquei, nunca comi nisso. Aí, versículo 15, segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. Alguém lê essa parte aí, porque a tradução aí é mais top, não é a minha não. Deus falou com ele assim, Pedro falou assim, eu não como essas coisas impuras. Aí Deus falou com eles, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Está falando com Pedro. Não chame de impuro o que eu purifiquei, Pedro. Aí isso 3 vezes, então o vaso tornou a recolher do céu. Beleza. E estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntado pela casa de Simão. Olha para você ver, Deus primeiro falou com Cornélio, os homens foram até Jope encontrar com Pedro, chegou lá, Deus já tinha preparado Pedro para receber esses camaradas, porque agora eles estão falando assim aqui, é para você ir lá na casa tipo do nosso senhor Cornélio, e ele é gentil, ele não é... Aí Pedro agora, ele estava meditando ainda o que significava aquela visão. Aí Deus está falando assim, aí Pedro podia pensar assim, eu misturar com gentio, esse pessoal pecador. Só que aí Deus deu uma visão para ele assim, ó, não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. Aí Pedro entendeu assim, cara,
Deus já me mostrou aqui para eu não ter, tipo assim, preconceito com essa galera, porque ele foi que purificou isso, então ele foi lá. Aí Pedro foi para lá, entrando Pedro, lá no versículo 25, saiu Cornélio para recebê-lo, prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, achou muitos ali que se ajuntando. Disse-lhe, vós também sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Pedro estava falando com ele assim, vocês sabem que não é lícito eu estar aqui com vocês não, vocês sabem. Só que aí ele fala assim, ó, só que Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou impuro. Ou seja, a visão que Deus mostrou para Pedro, ele foi entender na hora que ele chegou na casa de Cornélio. Deus estava mostrando Cornélio para ele. Falando assim, ó, não acha que esse povo é imundo não, porque é eu que purifiquei eles. Aí Pedro agora, ele está ali, ó, pelo que sendo chamado vim sem contradizer, pergunto, por que razão me chamastes aqui, né? Pedro perguntou para ele. Aí Cornélio vai falar que estava orando diante daquilo, né? Ele teve uma visão, e essa visão pedia que fosse a Pedro, né, em Jope, buscar Pedro, e ele mandou que fizessem aquilo, e abrindo a boca, Pedro disse, versículo 34, na verdade eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ainda Pedro está falando da visão que ele teve. Então a visão que Deus deu para Pedro, abriu a mente de Pedro para esse momento aqui, ó. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, o faz que é justo. Ou seja, aí aqui Pedro vem trabalhando aqui, a galera, a casa de Cornélio, tá? Mas o que eu acho interessante aqui é a visão que Deus deu para ele primeiro. E essa visão, velho, é o que está faltando na liderança de muita igreja, entendeu? Deus mostrar para esse cara primeiro, assim, falar assim, não, eu purifiquei, ele não é pecador não, rapaz, é pecador nós somos. Porque existe o seguinte, assim, existe eu sou pecador e eu está em pecado, é duas coisas diferentes. O cara que adulterou, ele não é adúltero, ele adulterou. Agora, se ele está na prática do adultério, ele é um adúltero. Agora, o cara que cometeu, ele adulterou, não é um adúltero. Ou eu sou pecador, mas não estou em pecado. É diferente, estar em pecado e ser pecador é duas coisas. Então, aí Pedro, no versículo 44, fala assim, ó, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, todos. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramava também sobre os gentios. Olha para você ver. Pois os ouvia falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, por que alguém recusa a água? Aliás, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com ele por mais alguns dias. Isso aqui foi tão top, que a galera toda que estava com Pedro, na hora que eles viram esses camaradas ser tomados pelo Espírito em falar outras línguas, aqui já não é, aqui é a língua diferente de Atos 2 foram idiomas. Aqui já é uma língua que não é um idioma conhecido. É o que a gente chama, o cara está falando em mistério, entendeu? É o mistério. Então, ó, aí, olha aqui, aí Pedro fala, aí deu a entender que esses camaradas queriam ser batizados. Só que os caras que estavam com Pedro, falou assim, mas a gente, tipo assim, Pedro, não pode batizar esse povo não, rapaz, eles nem são judeus. Aí Pedro fala assim, pode alguém recusar o batismo para eles, sendo que eles também receberam o Espírito Santo assim como nós? Tipo assim, eles receberam o que é para nós, eles acabaram de receber, por que agora a gente vai recusar o batismo para eles? Né? Então, mas você vê que Pedro só chegou nessa condição por causa da visão que Deus mostrou para ele. Pedro, come. Aí, mas isso é imundo. Não, eu purifiquei, isso não é imundo. Aí Pedro mudou ali, ó, virou uma chave em Pedro, e ele veio trabalhando isso tudo dentro do capítulo 10. Agora, nós entramos no capítulo 11. E Pedro, ele faz uma defesa, né, em Jerusalém. Olha que começa no capítulo 11. O Pedro daqui, o evangelista Pedro, você pega uma pilha para mim lá, fazendo um favor?
bruto. Mas Pedrão parece que era mesmo. Ele era, Pedro, ele, como se diz, ele é carne de pescoço mesmo, ele era bravo o homem, viu? Mas aí, cara, ó, Pedro agora, no capítulo 11, ó, ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, subindo Pedro a Jerusalém, discutia com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, olha para você ver, na hora que Pedro voltou, aí a galera ficou sabendo, ah, Pedro, você comeu com incircunciso, você estava na mesa com pecador, você comeu com eles, rapaz, como que você faz um negócio desse? Aí Pedro agora fala assim, não, deixa eu contar o que aconteceu. Aí Pedro, ele só faz agora um relato novamente, peraí, deixa eu... Beleza. Então, obrigado, Pedro. Aí, cara, aí eles começam a acusar Pedro, porque Pedro tinha sentado com essa galera. Só que Pedro fala assim, não, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Aí Pedro fala que ele estava num lugar, ele teve uma visão, que chegou, desceu como algo do céu, ele viu alguns animais, e Deus mandou ele matar, ele falou, mas eu não posso comer, porque isso é impuro. Deus falou que não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro, ele só repete isso para a galera. Aí, quando lá no versículo 11, 15, fala assim, ó, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Pedro está falando assim, esses caras não tem diferença de nós, o que Deus deu para nós, tomou eles lá, rapaz, caiu o Espírito Santo sobre eles, Deus deu o Espírito Santo para eles. Aí, lembrei-me então do que o Senhor disse, João certamente batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo. Aí, ó, portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro está falando assim, se Deus chamou esse cara, quem é eu para falar não? É tipo a pregação de quinta-feira, se é Deus que fez a mesa, quem sou eu para tirar o cara da mesa, velho? Eu vou falar assim, não, você não pode, você não pode, não, a mesa é de Deus. Então Pedro falou assim, ai, é muito top isso aqui, velho, porque Deus trabalhou com Pedro antes disso, para preparar ele para cá. Isso, cara, isso aqui é o que nós precisamos, entendeu? Que inúmeras igrejas, infelizmente, a religiosidade tomou conta deles assim, que eles se acham o último, como se diz, o pacote da bolacha. Que nem aquele camarada que eu postei um vídeo dele esses dias aí, um cara lá, que tá na Assembleia de Deus, está recebendo, está igual um lixão lá, isso e aquilo, tal. Eu vi uma notícia, eu não sei se é real, que eu não pesquisei, né? Que ele teve um problema de adultério aí, recente agora aí, o cara. Então, tipo assim, tava lá metendo pau em todo mundo lá, aí tá na reportagem assim, pastor que chamou os crentes aí de lixão, as assembleias de lixão, tava em adultério. Tipo assim. A menina, uma pregadora lá, Isa Reis. É só o santão, entendeu? O cara que é mais santo que todo mundo. Gente, isso assim, Deus não chamou ninguém para ser mais santo que o outro, velho. Não tem isso, ó. Sede mais santo que todos, não. Ele fala, sede santo, porque eu sou, entendeu? Ele é o nosso modelo. Então, Pedro, ele entendeu, velho. E aqui a galera queria tirar esse povo da mesa de novo. Você é doido, Pedro? Aí Pedro falou assim, rapaz, se Deus deu para eles a mesma coisa que deu para nós, quem sou eu para ir contra? Aí ele vem no versículo 18 e dá uma arrebentada nos caras, fala assim, ó, ouvindo ele essas coisas,
Eles apaziguaram, mas tem uma outra tradução que não fala apaziguaram, não. O que está falando os seus aí? 11, 18. Ouvindo eles essas coisas, tem mais alguma tradução? Isso aí, essa aí, ó. É sem ter o que dizer. E quando eles ouviram essas coisas, eles ficaram sem ter o que dizer. Ou seja, eu vou falar o quê? Não tenho o que falar, ué. Aí, na verdade, até aos gentios concedeu Deus o arrependimento para a vida. Eu tenho até anotado aqui um negócio aqui de 18 aqui, ó. Mas se eu entrar aqui, nós vamos gastar mais uns 15 minutinhos só nesse 18 aqui. Isso aqui foi antes dele discutir com Paulo? Foi antes. Aqui ele ainda não tinha falado que Paulo era complicado ainda não, entendeu? Porque aqui Paulo não tinha moral com os discípulos ainda não, entendeu? Paulo estava tentando. Nós vamos ver ainda que Paulo tentou caminhar com eles meio que, sai para lá, rapaz, não confio que você converteu nada não. Sai para lá, você tá doido, rapaz? Talvez a pessoa assim, rapaz, nós conhecemos Judas, rapaz, você vem com essa conversa aí, você tá doido, sai para lá. Mas aqui no capítulo 18, no versículo 18, aliás, gente, quando fala assim, ó, na verdade concedeu Deus, né, até aos gentios, concedeu Deus o arrependimento para a vida. Essa palavra arrependimento, quando você vai estudar ela no grego, no original, e ela tem 3 sentidos, muito forte. Ela fala de três aspectos. Ela fala de metanoia, ela fala de metamorfose e ela fala de palegnésia. O que são essas 3 coisas? Metamorfose é o que é? Aliás, metanoia é o quê? Mudança de mente. Metanoia é mudança de mente. Aí depois vem a metamorfose. Metamorfose, quando a borboleta tem a metamorfose, lá a lagarta vira, é o quê? Uma mudança aparente. É uma mudança aparente. E depois vem a palegnésia, que é o seguinte, a mudança, é a chegada do Espírito Santo. Então, quando fala assim, até aos gentios, palegnésia. Palegnésia. Então, é a mudança interior para a chegada do Espírito Santo. Então, o arrependimento, ele tem esse aspecto completão, ou seja, metanoia, mudança de mente, metamorfosa, mudança aparente, e a palegnésia, que é a habitação, a entrada do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo. Oi? Corpo, alma e espírito. Assim, é aquele negócio que nós já comentamos aqui, o cara, sei lá, o roqueirão doidão, luz, e cheio de trem, aquela loucura, o cara chega aqui e converte a Deus, num dia, o cara só anda de preto, e tudo pintado, igual o Kiss lá, com a galera, e cheio de finco aqui, tá, o cara loucão assim que você vê assim. Aí o cara chega aqui e converte a Deus. Na hora que ele se converter, se for de verdade, a cabeça dele muda na hora. Muda uma chave na cabeça dele. Isso chama-se metanoia, mudança de mente. Isso é na hora da conversão, assim, ó, pá, a cepada. Ele vai levantar do chão, a cabeça dele é outra já. O cara é outra pessoa, velho. Aí é metamorfose. O que é metamorfose? Mudança aparente. O cara, no outro dia, na hora que ele acordar, ele já vai olhar para ele e falar assim, rapaz, não está muito bacana eu ficar desse jeito aqui, não. Porque a mente dele já mudou. Aí o cara já começa assim, não estou me sentindo bem com isso aqui. Aí na hora que o cara começa a desintoxicar, vamos dizer, aí ele começa a mudar aquilo ali, aí até que ele chega um momento que ele é a habitação do Espírito Santo. É a mudança interior do cara. Por quê? O cara, ele mudou a mente, e ele mudou a fisionomia, só que ele falava muito palavrão. Da noite para o dia, o cara não larga isso. De vez em quando ele vai dar uma escorregada e xingar um palavrão. Aí o cara vai começar a trabalhar. A mente mudou, a aparência mudou, agora o interior dele está adaptando aquilo, até que ele muda o interior também. Isso é o arrependimento, é uma mudança completa. Eu tinha um amigo na Uzi Minas, que ele era zangadão, cara, ele chegou a agredir o pai dele já. E ele era, cara, mexia com gangue, o cara grandão assim, fortão, mexia com gangue, esse tem tudo, o cara era doido. O pai dele já tirou ele de cadeia, esse negócio tudo. Aí quando ele converteu, eu lembro de nós estávamos lá no serviço, aí ele falou assim, rapaz, quando eu era do mundão, ele tinha acabado de converter, quando eu era do mundão, o diabo, o capeta fazia o que queria comigo. Agora eu pego aquele filho de uma égua do capeta, rapaz, e eu piso na cabeça dele. Se xingou o capeta, filho de uma égua, rapaz? Aí ele, rapaz, eu não perdi essa mania ainda. Tipo assim, ele estava no processo.
Sabe, a cabeça dele mudou, a aparência até mudou, o cara já estava andando até mais menos assim, mas estava falando palavrão de vez em quando ainda. Aí depois esse cara converteu assim, cara, o cara virou um pregador brutaço, assim, poder, o cara... É, né? Aham. Aí. Deus vai trabalhando, né, velho? Deus vai trabalhando, e ele trabalha com as pessoas, cada pessoa diferente, não quer dizer que ele falou com um também, que vai ser com você, entendeu? Então, aí depois vem aqui a fundação da igreja de Antioquia, vem um profeta no Novo Testamento chamado Ágabo. Esse cara, ele prediz, né, ele profetiza acerca de uma fome que viria. Aí eles falam agora, capítulo 12, Herodes persegue a igreja. Agora começa, cara, uma perseguição à igreja, agora. Começa uma perseguição para a igreja. Pedro, ele é preso. Pedro é preso agora. É o outro já, isso aí, entendeu? Aí, não, Herodes é uma... Não, mas Faraó é um título, né? Herodes não era um título. Herodes tem uma família mesmo, assim, linhagem, entendeu? De Herodes, assim. Tipo isso. Então, aí Pedro agora, cara, ele... Olha o que fala, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava, olha pra você ver, ele viu que isso agradava aos judeus, agradava aquela galera. E ele continuou, e mandou também prender a Pedro. E isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Aí ele foi preso. Aí no capítulo 5 fala assim, ó, versículo 5, né? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então a igreja... Já foi cortado já, filho. Aí, ó, Pedro agora, ele foi preso, mas a igreja estava intercedendo por Pedro. Aí Pedro, ele foi preso, e quando ele estava na prisão, estava dormindo, entre dois soldados, aí aconteceu que, versículo 7, de repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado. O anjo fez tipo assim, ó, tocou nele assim, ó, acorda aí, Pedro. Aí Pedro levantou, e Pedro não entendeu se era uma visão ou se era um anjo, ele não entendeu o que direito estava acontecendo. Só sei que o anjo falou com ele assim, ó, me segue aí. Segue o mestre aí, né? Segue o líder. Aí o anjo começou andando, ele passou pelos guardas e foi ver, Pedro já estava fora da prisão. Na hora que ele estava lá fora, o anjo sumiu e Pedro estava fora da prisão. Saiu sem problema nenhum, sem nada, sem barulheira, sem nada, quebrou nada. Saiu. Aí Pedro rachou fora. Aí Pedro, depois que ele saiu, ele foi para onde? Depois de considerar, foi à casa de Maria, mãe de quem? De João Marcos, tá? É daquele Marcos do Evangelho. E onde muito estavam reunidos e oravam. Agora acontece um negócio engraçado, versículo 13. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rodi, sei lá, né? Deve ser Rod. Saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria ela não abriu a porta. Olha você ver. Mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ela foi assim, ó. Ela chegou na porta, viu que era Pedro e voltou para dentro. Vocês não sabem quem está lá na porta. Tipo assim, Pedro está lá na porta, pessoal. Você é boba, menino, não fala besteira não. Eles falam assim, né, com ela. Ela não é Pedro mesmo, é Pedro. Aí, enquanto isso, Pedro de novo, ó. Tô aqui, ó. Abre aqui. Imagina, Pedro estava com medo, né? Tinha acabado de fugir da cadeia, né? Pensando assim, daqui a pouco os guardas chegam e ele lá na porta lá. Aí na hora que o pessoal chega, na hora que a euforia, Pedro faz um sinal para eles, ó. Tipo assim, ó, deixa eu entrar aí. Cala-te boca. Quase que ele fez isso, né? Aí Pedro entra e ali eles se alegraram com Pedro, porque Pedro foi liberto, né? Então, aí quando Herodes, aí quando foi de manhã, os guardas, eles viram que Pedro não estava lá. Herodes mandou matar os guardas que estavam na cadeia, porque Pedro
teoricamente tinha fugido, né? E aí termina o capítulo 12 falando assim: mas a palavra de Deus crescia e multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Aqui é porque Saulo e Barnabé, eles tinham saído na viagem missionária, na primeira viagem missionária. Eles saíram e agora eles iam voltar, né? Então aqui no capítulo 13, ó, a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Não sabia que ele estava morto. Quando ele fala no início, né, que ele já tinha mandado matar a Tiago, irmão de João. Aí Pedro fala assim: conte isso para Tiago e os outros. Mas Tiago já tinha sido martirizado, já tinha sido morto. O Dival tá ligado aí. Ó. Deixa eu ver aqui se dá para a gente falar o 13, gente. Deixa eu ver as horas aqui. Vamos só passar rapidão aqui. Aí depois vem a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e Saulo. A gente viu que na primeira viagem missionária, João Marcos tinha ido com eles na viagem, só que João Marcos abandonou eles perto de Perge da Panfilha. A gente falou isso no Evangelho de Marcos, que Marcos talvez ele ficou com medo, porque ali era uma região pantanosa, uma região de muita incidência de malária. Paulo, por exemplo, ele pega a malária ali, a Bíblia não fala malária, né, mas ele pegou uma doença naquela região e ele chega doente na outra cidade. Ele não tinha saído doente, mas ele chega doente. E aí agora Paulo, aí aqui, ó, já agora, quer ver, ó, versículo, essa parte é legal, ó. Aí ele chega aqui, ó, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, 13:6 que eu estou lendo, chamado Bar-Jesus, o nome do cara, Bar-Jesus, o qual, o que era Bar mesmo? Filho, vocês estão afiados. Bar-Jesus, então quando o cara fala assim, Bartimeu, o nome do cara é Bartimeu? É filho de Timeu, meu Deus, é para aplaudir de pé, igreja. Nós vamos só ler esse aqui, o 13 aqui, vamos morrer aqui, tá, gente? Ó. Aí, beleza. O qual estava com o pré-cônsul Sérgio Paulo, um homem prudente, esse chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, que era o encantador, né? Esse camarada mágico aí, ó, procurando apartar a fé do pré-cônsul. Ou seja, quando Paulo e Silas pregavam para esse camarada, esse mágico, ele tipo falava assim, não acredito que esse cara está falando não, rapaz, esse cara não sabe o que está falando, tipo incomodava eles durante a pregação do evangelho, até que Paulo, ó, você vê, ó, todavia, aqui, Saulo tem um nome trocado para Paulo, não, aqui na verdade é a primeira vez que ele é chamado de Paulo, é aqui agora, ó, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, só que a partir daqui, a Bíblia toda vez que vai falar de Saulo, só fala Paulo. Então, ele não teve o nome trocado porque ele converteu. Você vê que ele encontra com Jesus lá atrás, a partir daqui ele começa a ser chamado de Paulo. Todavia Saulo, que também era chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, nesse mágico, né, disse, filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e você vai ficar cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, esse camarada caiu sobre ele, aliás, uma névoa e trevas, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o pré-cônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então, Paulo falou assim, ô filho do cão, você vai ficar atrapalhando, você vai ficar cego. O cara ficou cego na hora. Provavelmente, né? Porque falou cego por um tempo, né? Mas aí daqui não vai citar esse cara mais. Paulo fez isso, né? Então, agora Paulo vem um discurso, né? Ele foi para Pafos aqui, e ele agora começa, ele prega ali,
Aí ele fala de um período que o pessoal, por exemplo, quando a gente está lendo lá em Gênesis, Deus ele falou com Abraão que ele ficaria 400 anos, só que quando o povo sai do Egito, eles falam assim, e o povo ficou 430 anos, né, o 400, passou por 430, e agora no versículo 20 aqui, ó, Paulo fala assim, depois disso, por quase 450 anos, deu juízes até o profeta Samuel. Então, tipo assim, aí falou de outra data já também, mas aí Paulo aí só faz uma lembrança aqui, igual tipo Ananias, ele lembra de coisas muito antigas, da promessa de Deus e tal, ele vai trazendo isso à memória do povo. Aí depois vem aqui os apóstolos em Icônio, Listra, Derbe, aí eu queria só aqui matar esse finalzinho aqui do 14, ó, lá no versículo 21, 14, 21, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha para você ver, olha qual que é agora o que Paulo está ensinando para a galera. Quando Paulo converte lá em Atos 9:16, o que Deus fala com Ananias? Ó, vamos voltar, 9:16. Deus fala com Ananias assim, ó, eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Deus falou com Paulo, né? Aí agora, cá no 22, o Paulo está passando isso para frente. Ele fala assim, ó, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer firme, né? Fique firme, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Agora, é a escola que Paulo foi criado. Por isso que é importante a linguagem, cara. A forma que a gente é instruído. Então, nós aqui, ó, vamos matar esse 14 aqui, só para a gente... Aqui, ó. Versículo 27. Quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Nós vamos até aqui só. Aqui o que eu quero, assim, para a gente finalizar é o seguinte, a nossa forma de agir, a nossa forma de movimentar, a nossa forma de ser em Deus, cara, a gente vai criar discípulos com isso, entendeu? Você vê que Paulo, da forma com que ele foi, que Deus iniciou o tratado com ele já está passando para frente. Lá na frente, ele fala ainda, né, que ele vai sofrer naufrágio, ele foi aqui, já até passou aqui, ó, ele foi, não, nós vamos ler no próximo aqui, ó, ele tomou umas chibatadas, entendeu? Ele sofreu naufrágio, entendeu? Foi apedrejado, foi picar de cobra. Então, tipo assim, por quê? No início da chamada, velho, ele já sabia como é que era. Deus falou assim, ó, você vai saber o que é padecer agora pelo meu nome. Você vai saber o que é sentir sofrimento, cara, agora. Imagina esses 3 dias, Paulo ceguinho lá, e Deus trabalhando na mente dele, entendeu? E ainda Deus aqui, ó, nós não falamos diretamente disso, mas Paulo quis voltar para os gentios para pregar, só que os discípulos não deixaram. Os discípulos falaram assim, não, você não vai vir para cá não, você nem converteu de verdade, não, a gente não acredita nisso não. Aí Paulo some, fica fora do mapa aí um tempasso, de 10 a 12 anos, no anonimato. Aí um dia Barnabé lembra de Saulo, e Barnabé ia fazer uma viagem, ele vai chamar Paulo. Aí Barnabé introduz Saulo no negócio aqui, entendeu? Aí Saulo começa a viagem com Barnabé e Saulo. Mas será que ele estava pregando? Ele não, ele estava na escola de Deus, vamos dizer assim. Porque ele vai falar lá em Corinto, lá em Coríntios, quando ele está ensinando para a igreja, ele fala desse período que ele ficou tipo assim, em off, e Deus tratando ele. Por exemplo, quando Paulo está chegando lá em Coríntios, cara, Coríntios é o seguinte, é uma igreja, uma cidade que Paulo amou muito, trabalhou muito, mas foi uma igreja que deu mais dor de cabeça para Paulo, foi a igreja de Corinto. Uma das que mais deu dor de cabeça para ele. E a ponto de, Paulo ele ensinava um negócio, na hora que Paulo saía, vinha os judaizantes, os judeus, né, ensinando o judaísmo, eles queriam desfazer tudo que Paulo estava ensinando. E eles desfaziam o que o Paulo fazia, e eles ainda falavam assim, não, porque nós fazemos sinais,
tem cura. Eles queriam mostrar que os sinais acompanhavam ele, mas não acompanhavam Paulo. Aí Paulo chega lá em 2 Coríntios, ele vai falar assim, eu acho que não sei se é 2 ou é 1 Coríntios, acho que é 2. Ele fala assim, ó, existe um homem que há 12 anos, né, que se foi fora do corpo ou no corpo, eu não sei, que ele subiu ao 3º céu, e ele viu coisas, isso é o que é a linguagem da Bíblia, ele viu coisas inefáveis, que não é digno, não é lícito nem de eu falar sobre isso. Paulo estava falando dele mesmo. Paulo está falando assim, hoje, quando um ministério vai começar, o que a galera apoia nesse ministério? Se o cara for vamos supor, o apóstolo da vida assim. O apóstolo, Deus usou ele muito em sinal, muita cura, mas só que ele nunca usou isso por meio de encher a igreja. Vai ser aqui a noite do milagre, aqui, vem aqui, vai ser revelação adoidado. Nunca teve essa propaganda. Se tivesse, a igreja talvez não cabia de gente, porque a galera quer isso. Aí tem uns camaradas que revela CPF, vamos aí que vai ter revelação CPF. O cara vem para todo mundo para revelar o CPF. Aí lota a igreja. Vai ter um cara aí que Deus usa ele muito no dom de cura. A igreja lota. Os caras escoram no dom que Deus deu para eles, de fato, escoram naquilo. E Paulo, quando Paulo fala assim, tem um cara que há 12 anos atrás, Paulo estava falando dele, ele foi no céu, rapaz. E Deus mostrou coisa para ele que ele nunca precisou falar disso para encher aqui a igreja. Paulo estava falando dele. Paulo estava falando assim, gente, se eu quisesse lotar, vamos supor se fosse hoje aqui, ele fala assim, se eu quisesse lotar essa igreja, era só eu contar meu testemunho que eu fui no céu. Jesus me ensinou, porque ele fala assim, o que eu recebi do Senhor, eu vou passar. Né? Então ele fala assim, eu fui no céu, Deus me ensinou, eu vi coisa que eu não posso nem falar para vocês. Se ele quisesse púlpito ou palanque, ele tinha iniciado o ministério dele em cima disso. Não, eu sou o cara, eu estive lá no céu. Então, mas ele não começa assim. Você vê que ele já estava assim, para rebater os caras judaizantes, ele fala assim, gente, vou falar um negócio que vocês nem sabem, já aconteceu tem 12 anos. Você vê que eu não comecei meu ministério em cima disso. Então ele vai falar de coisa que aconteceu 12 anos atrás. E isso aí, rapaz, te falar hoje não tem isso não. Se o cara tem um dom de uma coisa, ele baseia o ministério dele em cima do dom que ele tem. Se é dom de cura, o ministério dele, o cara pisa em cima daquilo e vira um pedestal para ele. Isso, com certeza, com certeza. E assim, isso, cara, é tão terrível, né? A Bíblia fala, né, que a soberba, né, ela é o quê? Ela precede o quê? Bruno, você sabe essa aí, ó. A altivez do espírito, a soberba, ela precede a ruína, entendeu? É assim, por exemplo, o Thales Roberto, coitado, eu gosto muito do Thales Roberto, eu já gostei mais, né, o mal meu, assim, eu acho que foi depois que ele caiu, eu peguei uma pirraça com ele, não consegui voltar ao que era antes, parei de ouvir ele e tal, mas antes dele cair, a soberba teve que estar muito lá em cima nele, velho. Se não fosse a soberba lá em cima, ele não tinha caído. Porque o cara não vai cair sem a soberba. Primeiro ele teve... Não, ele estava bombando demais, né, velho? Estava arregaçando aí e tal. E ele chegou um dia no show lá, o show lotado, ele falou assim, Deus falou comigo que eu só sou... Tipo assim, na minha linguagem, ele falou assim, eu falei com o Senhor, mas eu já sou o melhor no meio gospel, eu já sou o melhor de todos. Aí Deus falou comigo, assim, ele falando, você é o melhor porque você só está no meio de gente fraca. Queria ver você ser bom lá no mundo, disputando com as bandas do mundo. Aí ele falou assim, Deus já me deu coisa que juntando esses artistas tudo gospel aí, eles não têm a metade do que eu já tenho, porque Deus já me deu. E, de tudo. Ele está falando de finanças, de tudo. Ele foi, aí ele falou que ele era, ele falou que ele era bom, porque os outros eram tudo paia, e ele era o número 1, ele era o número 1 mais top de todos, porque o resto todo mundo era fraco. Ele falou isso. Aí ele ali estava lançando um projeto dele que era começar a cantar para fora do meio gospel, cantar para o mundão. Mas assim, a ruína desse cara eu nunca vi tão rápido igual do Thales Roberto. Porque eu acompanhava muito ele, acompanhava demais mesmo. Da noite pro dia, assim, de um dia para noite, quer ver com... esse cara fazia assim 30 shows no mês, igual o Gustavo Lima, esses caras assim, de tanto show. De 2 semanas para frente, as agendas dele zerou mesmo, zerou. Aí ele começou a fazer a agenda fora do Brasil.
Bolívia, Venezuela, e começou a rodar assim, ó. Depois nunca mais voltou ao Brasil, os caras. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, ele apareceu de... Aí ele foi para uma igreja, Renascer, ficou na igreja Renascer como contratado da igreja, então ele ficava lá 100% para a igreja. Depois ele começou a voltar. Agora ele voltou, está fazendo um trabalho bem bacana. Arrependeu, porém ele não voltou a ser o que era, velho. Não voltou até hoje, entendeu? Deus abençoa, né, velho, mas é complicado. E eu queria só ler um último negócio aqui, ó, Atos 26, 16, nós vamos chegar lá ainda, né? Mas só para a gente ir embora com isso. Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, o encontro dele não foi momentâneo ali, cara. Paulo, porque, cara, quando você lê assim, ó, o Novo Testamento, tá lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos. A partir dali, quase tudo é Paulo. Romanos, Coríntios, 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, a gente não sabe se foi ele, mas pode ser que é ele também. O cara escreveu o Novo Testamento quase todo. Aí você pensa assim, só nesse período aí, Deus apareceu para ele e ele arrebentou ali, não. E Atos 26, 16, fala que Deus apareceu para ele e que continua aparecendo. Olha, você vê, ó, 26, 16. Agora levanta-te. Aqui Paulo está testificando de quando ele converteu. Ele está falando, ó, agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como aquelas pelas quais te aparecereis ainda. Ou seja, Deus apareceu e continua aparecendo para ele ainda depois. Aí você fala assim, como que esse cara tinha tanto entendimento? Eu acho que o canal era bem perto, entendeu? Então ele estava uma comunhão muito bruta, porque não é possível esse cara escrever quase que o Novo Testamento inteiro, a doutrina da igreja, deixou tudo escrito, pai. Entendeu? Então, assim, é muito bruto o homem. A Lília fala que quando nós chegar no céu lá, eu vou ter um tempinho bom lá com o Paulo, lá, né, amor? Eu preciso só um pouquinho na eternidade, Senhor, me dá só um pouquinho da eternidade, eu preciso conversar com esse rapaz aqui. Mas só depois que você está com Jesus, né? Primeiro vai ser Jesus. Oi? Pois é, menino. Talvez enquanto o pessoal está na fila, eu pego Adão lá. Adão não vai ter ninguém na fila. Aí eu falo, troca uma ideia com você, Adão. Alguma dúvida aí, gente? Judas? Só Deus sabe, velho. Mas o que ele foi fazer lá que é o problema, entendeu? Ninguém sabe. Porque tem 3 coisas que ele pode ter feito lá. Fala assim que ele foi declarar os espíritos em prisões, né? Há 3 teorias. Já vamos entrar em outra coisa, rapidinho, só um minuto, tá, gente? Há 3 teorias. Uma que ele foi, por exemplo, porque aquelas pessoas que viveram antes de Cristo morreram ouvindo que viriam Jesus aí que eles nunca viram, entendeu? Aí Jesus ele chega lá no inferno e fala assim, ó, sabe o Jesus que você estava ouvindo? Sou eu, e eu vim. Ele só foi lá declarar para eles e mostrar que Jesus veio. Pronto, deixou todo mundo lá no inferno mesmo, só foi lá declarar. A outra é que ele foi lá e ele pregou aos espíritos que estavam lá em prisões antes do dilúvio. A galera que estava, porque ele fala disso, antes do dilúvio, ele pregou aos espíritos em prisões que estavam lá desde antes do dilúvio. Então, ou seja, ele pregou lá para haver redenção, tipo como se ele fosse lá no inferno e pregar para a salvação da galera, entendeu? Aí ele levou com ele quem converteu e a outra que ele nem foi lá, entendeu? Então, assim, a gente não sabe o que ele foi fazer. É fácil. Mas aí é o seguinte, o inferno, na verdade, ele não foi inaugurado ainda, não tem ninguém no inferno. Porque o inferno vai ser inaugurado com o falso profeta e o anticristo. Eles vão ser lançados, a Bíblia fala assim, o anticristo e os falsos profetas e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Tipo assim, o inferno sendo lançado no inferno, tipo isso. É porque quando
no mundo dos mortos. Porque quando a Bíblia fala assim, por exemplo, quando a gente tem aquela história, que não é uma parábola, é uma história do rico e Lázaro, né? O rico estava num lugar de tormento. E o Lázaro estava no seio de Abraão. Não era céu e nem era inferno. Era um lugar, como se diz, um lugar intermediário, que não é céu nem inferno. Entendeu? O seio de Abraão. E quando fala assim de mundo dos mortos, tem 3 palavras para isso no grego, que é Hades, Sheol, Hades, e tem uma outra palavra que eu esqueci agora. Mas essas 3 palavras, tem vezes que é usado Sheol ou Hades, tanto para céu quanto para inferno. Porque Hades, Sheol, ele só significa assim, mundo dos mortos. Então não fala assim, se está no céu, se está no inferno, a mesma palavra significa mundo dos mortos, entendeu? Então assim, não tem ninguém no céu e ninguém no inferno, entendeu? Aí quando fala de Lázaro e o rico um estava no seio de Abraão e o outro estava no lugar de tormento. Então vamos orar então, gente. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos abençoou, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. Eu peço ao Senhor que seja conosco, Pai, que tudo aquilo que aprendemos aqui, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a absorver isso, Pai, e que no momento propício o Senhor nos traga a memória, Pai, que se precisarmos disso para evangelizar, para fazer com que uma pessoa ela entenda, Pai, o quanto ela precisa do Senhor, que o Senhor nos traga a memória, Pai, esses momentos, essas passagens bíblicas, essas histórias, e que nós íamos ser canal de bênção para essas pessoas. Peço ao Senhor que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe, e que em tudo o Seu nome seja agradecido, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, e a igreja diga amém. Amém.